Warjen Yujin Ujan San Pema Sadom Pola Yatsen Chogi Nyudrugye Pema June Je Sudran Ordo Kandro Mampekor Je 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 Sudandrupche Jinji Lapche Jesus Sol Guru Pema Si Hum Om Warjen Yuji Mujam San Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Pema Jume Jesudran Ordo Kadro Mampekor Che Che Jesudandrum Che Jinje Lapche Jesus Sol Guru Pema Sije Hum Om Warjen Yuji Lojan San Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jume Jesudran Kodo Kadro Mampekor Che Che Jesudadrup Che Jinji Lapche Jesus Sol Guru Pema Sije Hum Om Warjen Yuji Nujam San Pema Gesa Dom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema June Jesudran Ordo Kadro Mampekor Che Che Jesudandrum Che Jinji Lamche Jesus Sol Guru Pema Sije Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chu Bardo Dagni Chapsu Che Dangi Jinso Jipe Sonan Che Drula Pinche Sanje Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chu Bardo Dagni Chapsu Che Dangi Jinso Jipe Sonan Che Drula Pinche Sanje Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chu Bardo Dagni Chapsu Che Dangi Jinso Jipe Sonan Che Drula Pinche Sanje Drupa Shu. Então, tecnicamente, a gente está no terceiro encontro desse texto, né? Que se chama Trabalho, Sexo, Dinheiro. E o que a gente viu até agora, na verdade, foi só o primeiro capítulo, né? A gente começou a fazer um passeio sobre, assim, sobrevoando a maneira como esses temas costumam surgir para nós de uma forma menos pessoal e mais social, né? Mais cultural. E, inevitavelmente, também a importância que esses assuntos eles têm na nossa vida, na forma como ela está estabelecida hoje, né? Por isso que o Trungpa vai escolher esse tema para se debruçar sobre ele. Mas ele só procura de alguma forma contextualizar esses assuntos, né? Esses temas e de alguma maneira a gente ir quebrando assim esses mitos que a gente muitas vezes carrega e de maneira inconsciente, né? Isso vai ficar claro agora no trecho que a gente vai ver hoje, né? É como se a gente guardasse certas regiões que a gente simplesmente sela elas com o nome de Sansara e a gente imagina uma rota em que a gente vai sair e vai conseguir
não precisar mexer naqueles assuntos, né? Ou que a gente não vai precisar um pouco que se sujar lá dentro. E Trumpa, ele vai lembrar a gente que os temas principais que rodeiam a nossa vida, que baseiam a nossa vida, eles guardam muita energia dentro deles, porque eles são capazes de mobilizar a gente, né? Então, é bem provável que se a gente, do dia para a noite, pare tudo que a gente está fazendo e entre num retiro, a nossa mente, ela provavelmente vai começar a passear por áreas assim, né? Do tipo, bom, mas e a minha família? E o meu emprego, o que que vai ser? E aquilo que eu tinha ficado de entregar? E agora, como é que eu vou fazer com a minha vida? A gente inevitavelmente começa a pensar sobre essas coisas. A gente não tem muita escapatória, né? Então esses temas, eles são temas que eles são os alicerces assim das nossas bolhas, né? Então a gente fica falando das bolhas como se fossem coisas às vezes um pouco etéreas, mas o alicerce delas, das nossas bolhas, ele está cimentado com esses assuntos, né? O trabalho, a nossa identidade profissional, o dinheiro, como que a gente paga as contas, e aí vem relacionamento, que entra sexo, que entra família, que entra um monte de coisa dentro, né? Mas basicamente são como que o pilar de sustentação, os pilares, né? E como que a gente facilmente cria também estereótipos em que o caminho, de alguma forma, ele não diz muito respeito a gente trazer esses assuntos para a prática, né? Então o Trumpa, ele vai um pouco mostrar para a gente não consegue devolver esses assuntos, né? A gente não tem muito como fazer vista grossa para eles, né? Ao mesmo tempo, ele não se propõe a resolver, né? Ele vai convidar a gente a olhar de uma perspectiva, ah, como que seria olhar de uma perspectiva budista para esses assuntos, né? Então é um pouco o que a gente vai começar a fazer hoje, e o título desse capítulo 2, para quem tem o livro, é A Meditação e a Vida Diária, em que agora vocês vão ver que ele vai fazer uma, ah, ele vai agora mergulhar na psicologia budista, especialmente nos três animais. Então ele vai convergir esses assuntos para que a gente possa contemplar os três animais dentro deles, né? Então, seja a identidade que a gente tiver envolvida, como que na base a gente tem o javali, o galo e a cobra. Ele vai fazer convergir. E isso é muito interessante, porque quando a gente faz convergir para esse lugar, é, a gente não só encontra um denominador comum, mas é como se a gente se fosse se dando conta que não importa muito a forma que a gente escolha de fazer as coisas acontecerem, se os três animais estiverem presentes, aquilo é que é a base da confusão, né? Então a gente pode tanto se imaginar se comprometendo seriamente com várias coisas e assumindo compromissos e decisões, e na base estão os três animais, mas a gente pode também imaginar o oposto. Não, eu não quero envolvimento com nada, eu fora, eu isso, eu aquilo. Aí na base tem os três animais também. Então ele vai mostrar que não é tanto a estrutura que a gente escolhe, não é tanto a forma que a gente tenta construir, mas é a operação dos três animais na base. Eles é que vão definir a sensação de samsara. Não importa muito a cara que aquilo tenha, né? Então isso é interessante porque é como se hoje, socialmente, a gente estivesse buscando estruturas mais leves, né, de trabalho, de dinheiro e assim por diante. E todo mundo aspira a isso, né? Mas a gente tem que ver se a gente não está, talvez, apenas trocando a forma, como alguém que troca de roupa, mas os três animais vão juntos. E aí aquilo que pode parecer super leve, pode parecer super livre e assim por diante, talvez carregue junto os três animais. Então é como se a gente estivesse trocando seis por meia dúzia. Mesmo que a gente externamente saia de uma sensação de uma coisa que seria conservadora, que seria aprisionante e assim por diante, se a gente não olhar os três animais acontecendo na base,
aí a gente vai perder o passo, né? Então aqui o Trungpa vai convidar a gente a fazer isso, a convergir esse assunto, todos esses assuntos, na verdade, para a gente perceber a operação dos três animais, né? Então ele faz essa viagem que é muito rica para a gente, né? E é muito próxima do que o próprio Lama tem, como ele tem oferecido, né? Então ele diz assim, né? Para quem tem o texto. Em português é página 27. Eu não sei quem está acompanhando o texto em inglês, eu não sei bem como que é, mas é o capítulo 2, seu início. Então ele diz assim: não deveria ser o ponto fundamental da prática espiritual inspirar uma compreensão que nos proporcionasse um relacionamento mais completo com a vida? Então aqui ele já de saída coloca a visão dele, né? Ou seja, a prática espiritual ela deveria ajudar a vida e não nos fazer se livrar da vida, né? Desse ponto de vista, nós poderíamos dizer que o trabalho, que o sexo e que o dinheiro, eles são os destaques da experiência espiritual da vida diária, porque são assuntos que estão sempre na manchete da nossa mente, né? De alguma forma ou de outra, são temas que eles como que carregam nossa energia. Talvez seja necessário aprofundar a discussão para vocês aceitarem que a situação da vida diária deve ser vista como um dos principais meios de praticar a disciplina espiritual. Por isso, nós vamos investigar o que realmente nós entendemos por prática espiritual. Segundo uma ideia muito difundida de espiritualidade, essas formas do Trungpa são muito boas, né? O importante é entregar-se, é abrir mão, é renunciar ao mundo. Relacionar-se com o mundo, aceitá-lo em vez de renunciar a ele, vai contra a visão preponderante. Em quase todas as tradições espirituais, renunciar ao mundo é considerado um dos primeiros passos da prática espiritual. A gente é muito interessante, porque aqui no Caminho do Meio, uma vez por semana, a gente tem visitação, né? Então o pessoal chega e chega de tudo. Tem gente que olhou 7 anos no Tibete e veio aqui imaginando que vai encontrar alguma coisa parecida, né? A gente recebe de tudo. E tem gente que faz uns comentários mais criativos, né? Do tipo, nossa, as pessoas têm carro aqui. Nossa, as pessoas usam roupas normais. A gente acha que o Trungpa está falando de alguma coisa assim distante, né? Mas ele está falando de um estereótipo muito arraigado na gente, né? Muito arraigado. Pode ser mais ou pode ser menos consciente, mas a gente tem estereótipos, né? Então, a prática espiritual, o que que acontece? Frequentemente ela é vista como um meio de salvação. De acordo com essa concepção, a espiritualidade deveria fornecer um refúgio permanente, onde nós pudéssemos ficar felizes e livres. E já que a situação diária da nossa vida não fornece um refúgio permanente, nós temos de procurar algo mais elevado, mais seguro. A ideia aqui é que a prática espiritual deveria nos conduzir a alguma forma de eternidade, uma espécie de felicidade eterna, uma juventude eterna. Então, a gente carrega expectativas, né? A gente carrega expectativas. O caminho é como se fosse um caminho de frustração, né? Constante. Com a gente mesmo, no caso. Esse conceito popular de espiritualidade, que nós podemos dizer é bastante primitivo, ele se baseia na busca da felicidade, de uma sensação de segurança. Ele nos conclama essa visão de espiritualidade
a praticar a meditação a fim de obter uma mente iluminada, união com Deus, ou alguma coisa dessa natureza. Todos os progressos na nossa prática, eles são encarados como passos na direção de uma felicidade permanente, que nos levará acima da miséria, da dor e do sofrimento. Você tem que ficar muito atento se a gente não cria um cobrador interno do tipo, pô, mas você ainda sofre, né? Você ainda tem esses problemas, você ainda alguma coisa, aí a gente vai preenchendo o que a gente quiser ali, parece prova, né? 3 pontinhos assim, e a gente vai preenchendo. Porque isso está dentro dessa visão, dessa forma de olhar o caminho, né? Como se fosse um processo de uma purificação na forma mais grosseira que a gente puder imaginar, né? Que é como se fosse retirar a impureza do sofrimento, fosse retirando isso, retirando aquilo, né? Então é como se não fosse um caminho de se relacionar de uma forma mais sadia, mas é um caminho em que certas coisas vão sendo eliminadas e certas coisas vão sendo isso e aquilo, né? E é como se fosse ficando muito difícil, porque vai ficando muito estreito, né? O número de pessoas que a gente vai permitindo passar por essa porta, muito poucas, né? E a gente mesmo vai vendo que a gente não consegue passar ali, né? Se a gente passa, é tipo porta giratória de banco, né? Tu passa, tu já é cuspido pra... Se tu não bobear, tu já é cuspido pra fora, né? Muito rápido. A gente entra e a gente sai muito rápido. Então ele tá falando de alguma coisa que não é pessoal, ele tá falando de algo que a gente carrega de... Sem perceber, isso tá um pouco inconsciente da gente, né? É como se fosse uma desumanização, assim. Que é uma felicidade permanente que nos levará para cima da miséria, da dor e do sofrimento. E aí nós encontraremos um lar definitivo ou um ninho para morar. O desejo de viver em felicidade permanente é, na verdade, uma expressão do ego ou da mente confusa e neurótica. É o anseio neurótico de preservar a si mesmo, um eu mesmo, todo o meu ser, como se fosse uma entidade concreta, como um ego. Poderíamos chamar essa abordagem de materialismo espiritual. Então, aqui ele oferece um nome, né? O materialismo espiritual, ele é um passo além do materialismo físico ou do materialismo psicológico. Essa atitude materialista, ela surge porque eu não tenho uma certeza do que eu sou. Eu sou uma pessoa definida, uma pessoa completa, como eu sempre quis ser, dotada de poder e de segurança. Essa racionalização de desejo convida à infelicidade, à confusão e ao descontentamento com o que nós somos. Porque a gente tem dukkha por trás, então é como nunca bate, né? Se a gente fosse marcando um X assim, nunca bate direito. Então nós sentimos que na nossa vida tem alguma coisa insuficientemente sólida. Por isso surge a possibilidade de que eu e eu mesmo não existamos a longo prazo. Essa dúvida sobre se nós existimos ou não, como uma entidade individual, é uma grande ameaça para nós. Na verdade, a gente não fica muito pensando nisso, né? Como se a gente tivesse tempo assim para fazer toda essa volta que ele faz, né? Mas o que ele está, na verdade, demonstrando é que todo mundo, sem exceção, suspeita da impermanência. Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido sobre a impermanência, todo mundo suspeita. Mesmo os mais materialistas, né? Eles vão dizer: a gente só tem essa vida, a gente tem que aproveitar, porque a gente vai morrer e não vai levar nada. Então eles sabem da impermanência, eles não querem perder tempo. Os seres mais espiritualizados, eles vão dizer um pouco diferente, mas o contexto é isso, não vão perder tempo, qualquer coisas podem mudar. Então tem uma
um aspecto de consciência em cada ser, assim. Não importa se é um ser humano, se é um bicho, aquilo vai mudar, né? Então a gente tenta se proteger dessa mudança. Então é como se esse aspecto ele fosse mais aparente para nós do que necessariamente se a gente está fazendo uma coisa filosófica dessas, né? Será que eu existo a longo prazo? A gente provavelmente não pensa muito assim, né? Mas é como se isso se manifestasse talvez de outras formas para nós. E isso nos produz um pouco de incerteza, né? De ameaça, como ele diz aqui. Aí o que acontece? Quando a gente se dá conta disso, né? Nós estamos constantemente desorientados, aturdidos e confusos quanto a isso. Quando essa confusão surge, a única maneira que eu tenho de provar para mim mesmo que eu efetivamente existo, como uma entidade individual, como eu mesmo, com esse, com aquele nome, é expressar-me por meio da ação, é fazer uma manobra emergencial ou extrema. Um movimento assim pode tomar a forma de defesa por meio de uma agressão contra aquilo que nos está ameaçando, que é uma técnica de rejeição. Por outro lado, a gente pode se defender se agarrando ao que quer que pode ser usado para nos preservar, para provar que a nossa existência é uma realidade. Portanto, as nossas escolhas, elas são repelir ou agarrar. Repelir é agressão, é ódio, é raiva. Agarrar é paixão, é desejo, apego. Esses princípios emocionais são os mecanismos principais que o ego utiliza para se preservar. Ou seja, o javali, né? O javali, o galo e a cobra, ele já descreveu. Então, utilizando esses dois mecanismos, que são o galo e a cobra, nós desenvolvemos várias outras emoções, tais como o medo, a esperança, o orgulho, o ciúme e assim por diante. Esses outros meios de preservar a identidade, o eu, o ego, eles são acessórios. Os meios básicos são o ódio, o desejo. O ódio seria a cobra, né? Desejo é uma forma de falar do apego, a ação de manter aquilo funcionando, não importa o que aconteça. É uma ação de manter aquilo funcionando. É muito interessante a gente perceber isso, porque o que mantém a gente com uma sensação de estar vivo, para além da gente estar respirando essas coisas, mas que a nossa vida assim está funcionando mais ou menos, é que a gente tem algumas regiões que a gente está equilibrando e que a gente sente que está dando mais ou menos certo. Então a gente é como se a nossa sensação de vida para funcionar, ela precisasse de uns apegos. Se a gente não tem umas regiões de apego funcionando, a nossa vida, a gente sente que a nossa vida está mais ou menos. E não é que isso necessariamente é menos sobre aquilo que a gente está apegado, mas é o fato de ter apego. É como se a gente tivesse apego a ficar apegado. A gente não sabe muito usar a mente de outro jeito. Então a gente tem apego a ficar apegado. Tendo alguma coisa para a gente estar apegado, tá bem, porque a gente fica ocupado. A gente tem alguma coisa para fazer a manutenção, a gente tem alguma coisa para acompanhar, a gente tem alguma coisa para se relacionar ali naquela forma, que seja lá qual for, né? Então a gente tem um brinquedo quase, né? E a gente tem alguma coisa para chamar de nosso. Isso é o apego, isso é o galo trabalhando, né? E sempre que isso acontece, a gente tem uma cobra que ela é como se fosse a sombra, que não se separa. É a ação de defesa disso, né? Então, sempre que tem uma coisa dessas acontecendo, tem uma cobra em algum lugar. Pode estar certo que tem uma cobra em algum lugar. A gente não está liberado, tem uma cobra. Cobra significa que tem uma ação de defesa daquele apego, né? Daquela região de apego. E que ela vai ser testada pelo cotidiano, né? Ela vai ser testada pela impermanência. Com a nossa capacidade desde pular na jugular de alguém, ou qualquer coisa vale.
é a gente defender aquilo, né? Então, é menos sobre a coisa em si, se aquilo é quem é que vai decidir o que vai assistir na televisão e fica com o controle remoto, ou se não importa, é menos sobre isso e mais sobre o movimento sutil, né? Isso que ele está chamando a atenção aqui, para a gente se dar conta. Que a gente faz isso com qualquer coisa. A gente transforma qualquer coisa, vira um cenário, né, para esses animais acontecerem, né, ou para essas identidades acontecerem. Não é para a gente se desesperar, porque é só o que a gente sabe fazer, né? Mas aqui é para a gente ir vendo e rindo um pouco disso, né? A gente começar a notar. É como se ele estivesse chamando a atenção da gente para isso, né? Isso que ele está fazendo, chamando a atenção dos três animais como a base. O javali, que seria a identidade essa, a gente não vê tanto. A gente não olha tanto para ela como um objeto. É mais fácil a gente ver o movimento de sustentação, né, que surge. Às vezes o javali está bem quieto, né? Às vezes é a cobra que vai aparecer. Tipo, a gente recebe visita na nossa casa, a pessoa chega e dá uma olhada, assim como alguém diz que tá mais ou menos, né? Aí o javali vai aparecer. E o galo também aparece na hora, porque ele já vai começar a guardar o sapato, o chinelo de um lado, e já vai arrumar a cadeira, e já vai ver se tem uma louça ali que ficou. O galo começa na hora a trabalhar. E tem uma cobra ali também, dependendo do que a pessoa dizer, a gente se desculpa, a gente vai fazer alguma coisa. Mas é como se não necessariamente aquilo se manifestasse por si só, né? A gente precisa de alguma coisa que aconteça. A gente precisa do mundo, isso que o Trumpa está dizendo. Por isso que a gente precisa do mundo para fazer prática, né? Que o mundo é que vai fazer a gente se dar conta, né? O que acontece? Olha que interessante ele dizendo, né? Contudo, essas táticas, né, dos três animais, elas podem não funcionar sempre. De fato, os fracassos são constantes. É só a gente parar e listar alguns, né? Todos os fracassos que a gente já acumulou de incapacidade de manter aquilo de um certo jeito, né? Então, os fracassos, eles são constantes. Por quê? Porque conservar esse javali, essa consciência do ego o tempo todo, é uma tarefa estafante. Ninguém aguenta muito tempo. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente quer muito alguma coisa, depois de um tempo a gente não aguenta mais, porque é estafante. A gente queria mais só um pouco. A gente não queria tudo. A gente não queria tanto. A gente queria poder escolher, assim, eu quero, mas depois eu posso desligar. Eu queria devolver um pouco também. Depois, quando eu quiser, eu pego de volta. E a gente não necessariamente sente que consegue equilibrar, dosar, né? Então a gente começa essa sensação de ficar estafante. A gente fica exausto. Por quê? Porque existem fissuras constantes onde nós escorregamos. Nós esquecemos de nos relacionar com o nosso javali. Ele usa a palavra ego, né? Esquecemos de defender ou a gente esquece de nos controlar. A gente cansa. É isso. Isso não é necessariamente uma má notícia, porque de fato essas fissuras que surgem continuamente no nosso estado de espírito, eles são a única maneira de constatar a não existência do ego, ou a ausência de uma solidez completa daquela identidade como sendo a única coisa da vida da pessoa. É justamente porque a gente se esquece dela, porque ela falha, porque dá ruim, que a gente vê que a gente não é aquilo absolutamente, né? Elas expõem a instabilidade do nosso javali. Percebendo isso, a gente pode dizer que, embora o ego, o javali, exista num certo sentido, ele não existe como uma entidade sólida. Sua natureza é transparente. Notamos a qualidade transparente do javali, do ego, através dessas brechas contínuas que repetidamente despertam em nós o medo de perder justamente a nossa identidade.
o que provoca automaticamente mais medo e paranoia. Porque a gente quer ser coerente, né? A gente sofre para tentar ser coerente com aquilo que a gente tinha prometido, né, para a gente mesmo. A gente não consegue ser coerente. É muito bonito isso como ele coloca, porque é como se ele colocasse a falha, a sensação de falha, que a gente chamaria de falha, né, como justamente um aspecto de iluminação. Não é alguma coisa negativa, é justamente porque a gente é que a liberação é possível, que é possível a gente perceber essas fissuras, né? O sistema sempre vai dar um pouco de pane. Esse medo, essa paranoia, eles vão resultar no materialismo psicológico. Então é interessante, porque é como se aqui agora ele começasse de cima para baixo, né? Se no capítulo anterior ele estava falando do trabalho, sexo, dinheiro, essas coisas, como coisas assim concretas do mundo com as quais a gente se relaciona, baixo para cima, ele agora começa de cima para baixo. Ele vai olhar o aspecto assim muito sutil, quase secreto, né, do nossa operação no mundo, para então descer agora para os estados psicológicos e depois para os aspectos grosseiros, né? Ele vai fazer isso. Então, a base dos nossos estados psicológicos é isso que a gente acabou de ver. Então, esse medo, essa paranoia, né, que a gente tenta, que se manifestam quando a gente sente que vai perder alguma coisa, eles vão resultar no materialismo psicológico. E aí, o que acontece? Nós recorremos o tempo todo a pretextos, ideias e conceitos externos para provar que nós existimos efetivamente, que as funções do ego estão corretas, que elas são uma coisa definida. E aí o que acontece? A gente tem que provar isso constantemente para a gente mesmo e para os outros, o que gera uma atitude especialmente competitiva. E isso é o materialismo psicológico. Ao procurar constantemente fontes externas para elogiar ou para culpar, nós esperamos reforçar uma sólida sensação de existir. Porque a gente começa a se comparar, né? Então, quando a gente começa a se comparar, a gente começa a ficar um pouco mais neurótico também. O materialismo espiritual que usa uma lógica similar, ele entra em cena quando o eu, o ego, o javali sente que o materialismo psicológico ele não conseguiu provar adequadamente a existência do ego. Então, o ego olha para longe e para cima, procurando uma prova de nível superior. A pessoa pode tentar meditar para desenvolver um poder mental, um nível maior de concentração. Então, que é forte, né? Então, essa abordagem de meditação se limita a assegurar um tipo de território para a nossa identidade, ao invés de ultrapassá-lo. A gente espera que dessa maneira nossa identidade, né, se torne uma identidade mais consistente, mais contínua, e não um conjunto de remendos de consciência que era antes e que realmente não nos satisfazia. Um ego, uma identidade remendada, ela não consegue de fato se defender. Então a pessoa recorre a todos os meios espirituais para preservar ou fortalecer a consciência do eu, de mim mesmo. Isso é o materialismo espiritual. Bom, é assim, ao mesmo tempo, te não tem como imaginar que a gente vai fazer diferente, né? A gente só sabe fazer isso. A gente não sabe fazer diferente. Que outra ideia a gente tem, né? Que não que não fazer isso, né? A gente vai fazer isso. Então, é como se ele ah, o Trump às vezes ele é meio ácido, né? Se a gente ler isso aqui e ficar meio deprimido, vai ficar difícil, porque a gente não sabe fazer outra coisa, né? Então a gente tem que se perdoar para fazer isso.
Mas o que é interessante a gente olhar aqui, né? Então, ele diz assim, o problema com essas abordagens materialistas é a centralização excessiva. Isso aqui é interessante de olhar. A gente se preocupa demais com a natureza dos nossos próprios jogos e muito pouco com as projeções externas do mundo que nos cerca. A gente se preocupa com o aqui, envoltos na autoconsciência do qual é a melhor situação, melhor solução para mim, como que eu devo fazer isso, como que eu poderei superar os meus problemas, como que eu vou obter isso ou aquilo, como é que eu vou me defender. Assim, a pessoa tende a rejeitar as mensagens das projeções do mundo exterior para superar essa situação autocentrada. As projeções do mundo exterior. Isso aqui é muito interessante como ele coloca, porque é como se a gente ficasse tão preocupado com o nosso mundo que a gente não conseguisse suspeitar mais da coemergência, né? É isso que ele está dizendo para nós. Porque a gente fica tão centralizado ali, né? Como é que eu vou resolver aquilo ali? Que a gente perde o distanciamento, né? A gente perde a qualidade de olhar com um pouco mais de espaço. Por quê? Porque essas situações a gente não tem como resolver, né? Não sei, isso aqui é como se fosse o suco do samsara, né? Essa qualidade que não se resolve. É isso que o Trungpa está dizendo. Não é que isso seja um problema em si, mas é que quando isso acontece, a gente tende a rejeitar as mensagens das projeções do mundo exterior. A gente deixa de se relacionar com as coisas, né? Perde as mensagens de tão autocentrado que a gente fica. Para superar essa situação autocentrada, a gente tem que alcançar uma compreensão do não eu, do não centro, da não existência de uma identidade. Não podemos simplesmente começar pelo ego em si. Não podemos confiar no ego para descobrir a insensatez do ego. Precisamos reconhecer a nossa verdadeira experiência de não identidade, né? De não ego. É exatamente o percurso que o Lama está fazendo nas manhãs, né? Agora com esse texto. Ele começou olhando essas etapas, né? Da sensação de identidade do não eu, né? Eu existo, não existo, como é que é isso, né? Estou no corpo, né? O que é justamente essa abordagem tradicional do budismo, né? De olhando, é justamente o que ele vai comentar, mas ele não vai entrar muito nesses detalhes, assim. Mas ele dá uma saída muito próxima do que a gente faz, do que a gente já conhece. E ele diz assim, a identidade que a gente estiver manifestando, ela sempre depende de uma confirmação por parte da situação relativa externa. Senão a pessoa se acha louca, né? Então, a gente precisa de um tipo de confirmação, senão a gente acha que tem alguma coisa errada. Então a gente precisa que os outros validem a nossa própria paranoia, porque aí então o nosso javali aqui ele vai dizer, não, eu existo, é isso aqui. Então a gente precisa de um tipo de confirmação e a gente fica procurando um tipo de confirmação externa para validar o nosso jogo, né? A gente fica procurando. Oh, não falei, tá ali. A gente fica procurando sinais. Quando os fenômenos que ocorrem fora se tornam problemáticos e a paranoia da nossa identidade começa a se impor, começa também a surgir brechas no jogo da nossa identidade. Começam a surgir as inconstâncias, né? É tipo, começa, começa a dar vazamento, assim, e não tem balde suficiente que dê conta. Não tem lona suficiente que dê conta. Tá vindo um vento, um granizo e vai levar o telhado inteiro. Não tem muito o que fazer. Ou tá num barquinho que começa a entrar água e a gente vai tirando aquilo de balde, mas tem uma hora que não dá mais o que tirar. Não dá.
Mas tem um período que a gente ainda acha que dá. E esse período ele é mais difícil, né? Porque aí começa uma coisa meio paranoica. Nesse momento começam a surgir as brechas. Por isso, a melhor maneira de perceber a ausência de identidade é usar uma confusão que surge quando a identidade se relaciona com a situação da vida cotidiana, as projeções do mundo exterior. Ou seja, é a gente tentar perceber que aquilo que a gente está, a maneira como a gente está vendo e o que tem ali de fato não encaixam. Ou seja, isso acontece 100% do tempo, né? É que a gente não quer dar muito o braço a torcer e a gente também está sempre um pouco distraído, né? Com o movimento, né? A gente está um pouco distraído com a, a coisa dinâmica como está acontecendo, né? A melhor maneira de perceber a ausência de identidade é justamente usar uma confusão que surge quando essa identidade se relaciona com uma situação da vida cotidiana. Ou seja, quando dá ruim. O Trump é muito interessante, né? Porque é como se ele ficasse esperando aquilo dar ruim. Aí, ó, tá vendo? A liberação é possível. Se dá dando sempre certo, a gente não consegue suspeitar da liberação. Isso que é interessante. Se fosse tudo ordenado, né? Então ele usa a expressão projeções. E a sensação que dá, isso aqui é do início dos anos 70, esse ensinamento, né? É como se ele tivesse, o Trump já falava inglês, né? E ele estivesse procurando expressões no nosso vocabulário ocidental para poder traduzir isso, que com o tempo vai se formando de maneira mais estruturada, né? A linguagem, né? Então ele estava procurando projeções, aqui ele usa, né? Nesse caso, são as informações emitidas pela nossa identidade. Elas constituem ou elas formam as nossas situações corporais aparentemente sólidas do dia a dia. Esses intercâmbios, eles são constituídos por todos os tipos de interações com pessoas e situações físicas, que incluem automaticamente as fontes onde começam a paixão e a agressão do ego, da identidade. Agora, se nós estivermos inteiramente em contato com o mundo fenomênico, percebendo o seu jogo completo e profundamente, então a autoconsciência do ego, da sua identidade, deixará de ser o foco e deixará de desempenhar um papel tão importante. Quando nós estamos em contato estreito com as situações externas, deixamos totalmente de nos preocupar com os jogos centrados no ego. É como se ele estivesse convidando a gente a fazer o satipatthana, né? Porque a gente, quando olha para um corpo de uma outra pessoa, a gente não vê o corpo da outra pessoa. Porque quando a gente olha para o corpo de uma outra pessoa, alguma coisa acontece dentro da gente e aquilo sequestra o nosso estado emocional, a nossa mente, e a gente fica se relacionando com isso. Mas a gente não olha para o nariz da pessoa, a gente não fica olhando para o cabelo, a gente não fica olhando para o detalhe. A gente fica olhando para uma imagem completa da pessoa, né? Se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente acha que está agradável, o que a gente quer que termine de uma vez. A gente fica com outras coisas acontecendo, né? Então é isso, a gente não está realmente lidando com as coisas como elas são, né? A gente lida com as nossas imagens. Aí ele diz, quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a se dar conta que a segurança não é tão importante assim. Então, se relacionar com o nosso mundo ativo, com as nossas situações da vida diária, se torna uma maneira de transcender o materialismo psicológico. Se a gente não fosse encontrar outra forma de transcender os três animais, senão vendo eles nas situações que a gente já vive, né? Não tem outra ideia, não tem outra opção. Porque mesmo que a pessoa imagine que ela vai entrar em retiro, ela vai lá para ver javali, galo e cobra. É simples. Não tem outra coisa pelo olhar. Porque vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai transferir a neurose lá para dentro. Ela vai transferir a neurose para o jeito que ela organiza a cozinha, para o jeito que ela bota o sapato, para o jeito que ela vai dobrar o cobertor, o jeito que ela vai sentar na almofada, que ela vai fazer alongamento. Não tem outra ideia.
vai fazer a mesma coisa. Por isso que a prática na vida cotidiana é tão importante, porque se a pessoa não faz, quando ela chega em retiro, ela não sabe o que fazer. Aí, quando os três animais começam a ficar muito visíveis para a pessoa, ela começa a achar que tem um problema, porque ela deveria estar vendo outra coisa que não aquilo, que não os três animais. Ela devia estar vendo uma coisa mais profunda, né? Não aquilo. É difícil. É como se, no fundo, a gente fosse entrar em retiro para fazer a prática cotidiana. É de um ambiente que tem menos informação, mas segue sendo prática cotidiana. Não tem outra prática para fazer, né? Não tem como se esconder disso, né? É isso que ele está dizendo. Não tem como se esconder. Então, se relacionar com o nosso mundo de uma forma ativa, com as nossas situações da vida diária, se torna uma maneira de transcender o materialismo psicológico. Então, ainda que ele fale como se ele estivesse criticando, ao mesmo tempo ele está dizendo que é por aí mesmo, ou seja, é para a gente olhar e ver isso acontecendo, né? É isso que vai nos oferecer a possibilidade de transcender. Portanto, ele diz, né? As disciplinas meditativas que nos foram recomendadas pelos grandes mestres, elas sempre deveriam ser acompanhadas pela interação com o mundo. A prática da meditação, ela pode ser descrita como um campo de treinamento. E a efetiva aplicação dos exercícios nele, aprendidos, ocorre quando nós enfrentamos as situações da vida diária. É por isso que os assuntos trabalho, sexo, dinheiro passam a ser do nosso interesse imediato. Porque são áreas em que esses três animais, eles têm muita força, né? Eles têm muita energia concentrada ali dentro. Então, uma coisa seria a gente lidar com algo aparentemente mais distante, assim, da nossa vida, em que aquilo talvez a gente conseguiria relevar, assim, com mais facilidade, né? Mas quando começa a chegar nessas dimensões que a gente olha como muito íntimas, assim, dinheiro, a gente não fica falando muito de dinheiro, parece um tema até meio tabu, assim, né? E assim por diante, aquilo vai revelando que são regiões muito... Elas são tão grandes que a gente não sabe nem onde é que elas começam, onde é que elas terminam. A gente não sabe muito o que fazer com elas. Então elas carregam muita energia, né? Por isso que ele não vai tornar isso o foco da prática, né? Olhar só isso. Mas é como se ele tivesse aqui num trabalho mais amplo de abrir espaço para que isso também caiba, né? É isso que ele está querendo trazer, né? Se você estudar metodicamente a história da tradição budista, você vai ver que os eremitas, eles não ficam isolados a vida inteira, nem mesmo quando eles fazem votos de permanecer em retiro. Porque não dá, é muito louco, a gente vai ler as biografias desses yogis antigos, sempre tem alguém que aparece. É impressionante. Impressionante. Não tem como fazer aquilo perfeito, né? Sempre vai acontecer alguma coisa. Então ele vai falar do Milarepa. Se diz que o retiro ele não termina completamente até que você volte à sua antiga situação de vida. Então seu retiro está completo. É bonito isso, né? Porque é como se completasse um ciclo, né? A pessoa não pegou uma nave e ejetou, né? Ela deu uma volta para retornar, né? Ela fez um ciclo. Então seu retiro está completo. Por exemplo, Milarepa, um grande praticante, mestre do budismo tibetano, ele fez o voto de ele consideraria a sua caverna de retiro como sua tumba. Ou seja, ele ia morrer lá dentro, né? Ele iniciou o retiro com essa intenção, mas no final ele não pôde evitar completamente o mundo. Caçadores passavam recolhendo penas para suas flechas perto da caverna dele, né? E outras pessoas entravam ocasionalmente para fazer perguntas. Eu estava em retiro no Jatavana e apareceu uma viatura da polícia, uma 4x4, né, que era só que chegava lá. E foi muito bizarro, porque, bom, nunca havia ninguém, né?
Aí, de repente, eu ouço uma caminhonete e alguém batendo na porta. Na hora que eu abro, tem um policial armado, assim, com uma metralhadora, e um dentro do carro, na direção, e os outros dois a paisana olhando, né? E eu com aquela cara de ET, assim, né? Sem saber o que estava acontecendo, muito menos eles, né? Aí eles começam a fazer uma série de perguntas que eu não sabia nem como responder direito, se eu tinha visto alguém, o que eu estava fazendo ali. Um diálogo muito estranho que aconteceu. Aí eles perguntam se pode dar uma volta. Eu digo, pode, claro. Aí no final eles me contam que tinha acontecido um assalto a banco em Cambará do Sul, que não é muito longe dali, e o cara tinha fugido com o dinheiro e ele tinha fugido para um dos canyons. E eles não sabiam qual canyon que ele tinha fugido, né? Então eles estavam procurando o cara. Eu sei. Aí depois eu soube, uns 2 dias depois, que eles acharam ele em Praia Grande, que também não é longe ali do Jatavana. Mas acontece. Assim, o mais improvável pode acontecer, né? O mais improvável pode acontecer. Então as pessoas passavam, é inevitável, as pessoas vão passar. Por fim, o Milarepa teve que sair. Ele teve que deixar a sua caverna e teve que voltar para o mundo. Ele teve que abandonar sua situação de retiro. Tem também a história de Anathapindika, que é um discípulo do Buda e um grande patrocinador da comunidade, dos monges. Ele fundou os centros de retiro para os monges, forneceu alimentação, criando ambientes nos quais o Buda pudesse ensinar. Que ele não só dava terra, ele ajudava a construir os templos, ele ajudava ele protegia também, né? Ajudava a dar comida, sustentava tudo, né? Se não fosse o Anathapindika, tem vários sutras que falam sobre ele. Não teria sido possível propagar os ensinamentos numa escala tão ampla, na época do Buda. E o Anathapindika, num certo momento da vida, perguntou ao Buda se ele deveria renunciar ao seu trabalho a serviço da Sangha e se devotar exclusivamente à prática de meditação. Por quê? Porque isso seria bom para ele próprio, ele pensou, mas não para os outros, porque ele não estaria mais ajudando as pessoas. E a resposta do Buda foi que ele deveria continuar sendo um chefe de família. Por quê? Porque para ele, a melhor maneira de servir o Buda, o Dharma e a Sangha e seguir o caminho para a iluminação seria praticar em casa. Tem muitas formas, né? Seria praticar em casa. Nós vamos parar aqui, nesse ponto do texto, né? O que o Trungpa está fazendo, ele está um pouco que abençoando as coisas que a gente chama da nossa vida, que acontecem com a gente, como material para a prática. É isso que ele está fazendo, né? Ele está dando um voto de confiança nesses assuntos como assuntos válidos da gente encarar como assuntos de prática, né? E não como assuntos que a gente deveria ah, olhar como mundanos ou profanos ou samsara, né? Mas olhar que tem muita coisa ali dentro, muito profunda, muito interessante, né? Que ele está fazendo. É muito impressionante a habilidade dele, né? Muito impressionante. Aquela época, né, para um tibetano, nossa. Oi, Célia, Oi, Henrique, tudo bom? tudo bom? Tá sem suéter hoje, deu uma acalmada aí, que Deu uma bom. esquentada, uma esquentada. Já faz Olha, ele tempo. está de manga curta ali, ó. É, aqui também deu uma aliviada, porque andou fresquinho essa semana, até aqui no Rio. Choveu, aí ficou frio.
Eu, assim, pegou um pouco essa parte do materialismo psicológico, que a gente já está acostumada com a expressão do materialismo espiritual, né? Já vemos mais corrente, né? Mas eu nunca tinha visto essa expressão do materialismo psicológico, e eu acho que tem a ver com a projeção do ego, né, no mundo externo, né, de você ir buscar a coisa lá fora ou a parte do afeto ou agressão com o externo, né, nesse aspecto que ele chama de materialismo psicológico. Ele não, tu vê que ele não elaborou muito, né? Ele falou meio rápido. Ele vai voltar ao longo do texto. Ele não debruçou muito ainda, né? Mas, embora a gente fique um pouco assim, desesperada, porque não tem como se livrar do ego, e em qualquer situação a gente está fazendo o que ele chama de projeção, né? Eu achei muito legal, deu um pouco de esperança dele dizer que a gente tem que voltar para onde a gente estava. E esse é o ponto, de usar as situações do momento para praticar, né? O que está acontecendo, de alguma maneira, a gente trouxe isso para a gente, né? O que a gente vê à nossa volta é o que a gente, de uma certa forma, com emergência, né? Então, aquela situação é a melhor situação para você lidar no momento mesmo. Então, é a melhor situação para a prática. Então, assim, dá uma esperança de que é o que temos, então vamos encarar o que temos, né? Não adianta querer fugir disso. Pela colocação dele, né? Você tem que voltar para esse ponto, mesmo que dê a volta que for, né? A gente até pode, talvez, focar outras coisas, né? Às vezes esses temas, algum deles, né, pode ser muito, a gente pode estar muito à flor da pele, então a gente pode talvez pegar outras coisas, mas se a gente olhar, a gente sempre vai ter, assim, relações, né? A gente sempre tem relações que a gente vai olhar. Ninguém tem outra ideia, não precisa ser necessariamente uma relação afetiva, né? Pode ser qualquer tipo de relação, mas sempre tem relação no meio, né? Sempre tem alguma forma de se manifestar no mundo, seja para os outros ou seja para a gente mesmo, né? Alguma coisa que a gente faça constantemente, né? Então, ele está um pouco chegando aqui no Ocidente e vendo que a gente facilmente quer escapar desses assuntos, né? Como se a gente quisesse entregar a nossa vida, pegar uma outra mais espiritual em troca, né? E que não rola. A gente não tem outra vida, né? A gente só tem essa. Então, é mais ou menos isso, né? Para olhar o que está acontecendo aqui agora, né? Muito, muito bom esse texto. Muito legal. Certeza. É uma ótima leitura. Obrigada, Henrique. Obrigado, Célia. E aí, Zé? Opa! Oi, pessoal. Tudo bom? E aí, Henrique? Tudo bom? Tudo. Deu saudade da nossa turma e eu consegui participar hoje. Legal, legal. Como é que tá indo casa aí? Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Nossa, o Cas, impressionante a energia que ele tem. Ele vai fazer 89 anos daqui a pouco, agora dia 4, mas ele tem uma energia, assim, ele não para. Impressionante. 5 da manhã ele está de pé, 6 da manhã ele está escrevendo já no computador, que ele diz que de manhã cedo é o horário mais criativo, ele fala. E é impressionante, viu? Não, o negócio não para aqui. É que hoje, assim, está um dia de chuva, a gente está com um projeto super adiantado, né? A gente está, assim, com... Bom, o texto ele já escreveu quase todo. E as fotos está, assim, 90%, 95% pronto.
O caso é uma máquina. Trabalha muito. É workaholic, né? É, workaholic, no melhor sentido da palavra. Sim, sim. Um workaholic, né, assim, com atenção plena. Então, eu queria comentar um negócio bem legal que hoje a gente acabou almoçando mais cedo, aí eu disse, que legal, vai dar para participar, porque aqui é 4 horas menos, né? E aí eu comentei com ele e ele disse, o que vocês estão estudando? Aí eu falei, hoje é o livro do Trungpa e nas quartas o livro do Muso Soseki. Daí ele olhou assim, aí eu perguntei, o Cas já estudou esse texto do Soseki, né? Porque como o Soseki é japonês, e ele disse, sim, sim, eu já estudei, tem um livro meu que tem 2 capítulos sobre esse ensinamento. Então, ou seja, não só ele conhece profundamente, como ele escreveu sobre o Diálogos em Sonho, né? E daí ele disse que vai me passar esse texto. Por favor. Né? Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse texto aí com... Certeza, a gente amarra o Pedro que está aqui. Não, imagina, Legal. comentários sobre o Diálogos em Sonho. Que legal. Maravilha, né? Uhum. Sim, é um texto super conhecido, né? Todo Zen, né? Uhum. Que bonito. Sim, sim. Ele elogiou bastante o texto, assim. Bom, lógico, né? Senão ele não teria escrito sobre o texto se ele não achasse um ensinamento valioso, né? É um livro ou é um capítulo de livro que ele tem? Não, são 2 capítulos de um livro. Ele não chegou a comentar que livro é. Ele falou, não, tem um livro meu que eu escrevi 2 capítulos sobre o Diálogos em Sonho. Que legal, quero ver. É. Legal. O Pedro já se pronunciou aí. Legal, legal. Eu vou perguntar para ele se eu posso compartilhar, mas assim, com certeza ele Uma vai... coisa mais interna, né? Não, com certeza ele vai... É assim, para um uso interno, claro. Mas com certeza ele vai compartilhar. O caso, ele é muito de boa, assim. Muito generoso, né? Muito, muito, muito generoso. Uhum. Que bom, Mas está muito bom. Sabe uma coisa, Henrique, que eu já lembrei de ti, assim, especialmente aqui? Cara, a biblioteca que eles têm em casa é impressionante. Eles devem ter, assim, o Cas principalmente, né? Eu falei para ele, Cas, podia transformar isso em um dia, podia ser uma biblioteca, porque ele tem centenas de livros, assim. Que como ele escreve muito, Bom, né? 89 anos deu tempo, né? E como ele escreve muito, né? Ele já publicou, sei lá, 30, 40 livros na vida, né? Tu vê, só durante a pandemia ele escreveu 3 livros, né? Em 2 anos. Ele disse, não deu para viajar, então eu comecei a escrever mais. E aí então assim, tem uma estante que fica do lado na sala de jantar, né? Então, assim, geralmente eu tomo café, cada um toma num horário, né? Eu tomo café sozinho, eu fico só namorando aquela estante, né? E os livros tudo com dedicatória para ele, assim, né? Então tem, por exemplo, o livro mais famoso do Gary Snyder, né? Que é de poemas, né? Que como é? Rios, Montanhas e Vales, eu acho, né? A Elise gosta dessas indicações aí para o WhatsApp. É? Tem que mandar para ela. Esse livro... podia fazer umas fotinhos lá dos poemas e mandar para mim. Eu ia manda para Elise. Não, então eu tenho 2 dicas assim marcantes. Uma é esse livro, bom, só em inglês, né, os livros, né, mas esse, acho que é Rivers, Mountains and Valleys, eu acho, que é do Gary Snyder, que ele demorou 40 anos para escrever esse livro, né? É um negócio assim, o livro da vida dele, né?
E o Gary Snyder, para quem não sabe, é um dos mais famosos poetas da geração Beat, mas que também é um praticante zen, é um mestre zen, né? Se tornou um mestre zen e amigo do Kass, né? E outro Ele livro... é vivo ainda? Ele é vivo ainda, mas ele não faz mais aparições públicas, né? Ele é mais velho que o Kass, ele tem 90 e tantos anos. Né? E ele vive assim numa montanha, em algum lugar assim. E outro livro que eu vi hoje que é maravilhoso, a esposa do Suzuki Hiroshi, né? O nome dela era Mitsu Suzuki, né? Ela era ela escrevia haikais, né? Então tem um livro de haikai dela com uma introdução do Norman Fischer que é maravilhoso. Eu fiquei assim apaixonado por esse livro hoje. Só a introdução do Norman Fischer já vale a pena, já, né? Eu li hoje na hora do café da manhã. E depois eu li alguns poemas dela assim. Ela era mestre da cerimônia do chá e escritora de haikais, né? Um Airbnb tanto que tu arrumou aí, né? Pô, estou gastando todos os meus méritos aqui, viu? É bom dedicar. Vou voltar para o Brasil com saldos negativo. Na próxima tu me leva junto como assistente, aí tu ganha mérito, entendeu? E melhor, Zé, espia karma, me levando junto. Bom, tem que ver com o Kass, né? Tem só esse detalhe, né? Mas é isso. Valeu, então, pessoal. Legal, obrigado, Zé. Fico aguardando, então, esse trecho aí. Sem tá querer bom, cobrar não, o Kass, vou mandar sim, assim que Obrigado. ele mandar. Não, mas o Kass, ele é... Num dia ele fala, no outro dia ele já manda. O Fábio me mandava umas coisas dele, assim, meio por fora, né? Uma tradução do Kass do Avatamsaka Sutra, um sutra super importante, assim, umas coisas que o Kass, eu acho que não sei se publicou, assim, umas coisas mais... O Fábio me mandava, às vezes, umas coisas super bonitas, assim, do Kass. Então, esse livro do Avatamsaka Sutra é um dos livros que ele escreveu durante a pandemia. Ele tá pronto já, ele vai ser publicado, né? Quem publica os livros dele é a Shambhala, né? A editora Shambhala, que foi fundada pelo Trungpa, né? Então, ele está com esse livro prontinho para publicar. Legal. A Dani escreveu aqui que é o livro Rivers and Mountains, John Ashbery. Então, deve ser outro livro, porque esse livro do Gary Snyder é... Ó, eu vou ali pegar o livro e já mostro para vocês a capa. Pode ser, mas talvez seja Rivers, Mountains e mais alguma coisa, né? Mas então tá bom. Eu acho que a Tamara está esperando aí para fazer uma pergunta. Não vou tomar mais tempo aí. Então, um abração para todo mundo. Abraço, Zé. Um abraço no caso aí também. Valeu. Tá bom, aproveita. obrigado. Fica até quando? Fim do mês? 29 é o meu voo. 29. Legal. Então eu tô tá. acompanhando no Instagram, coisa bonita lá. Sim, para quem quiser acompanhar de perto, eu fiz um destaque assim, que aí eu ponho todos os stories lá contando quer dizer, no destaque eu estou filtrando mais o que tem a ver com o Kass, né? Não estou botando tudo que é story para também não ficar não ficar uma salada de fruta lá. Não, mas quem quiser tá lá. Estou fazendo um diário assim. Tá bonito. Então tá, um abraço. Um abraço, Zé. Obrigado. Valeu. Oi, Tamara. Oi, Henrique, gente. Henrique, eu não sei assim, se eu entendi direito, eu queria confirmar contigo. Quando ele falou sobre o materialismo espiritual, eu entendi que é como se fosse o desejo de ter felicidade permanente. Foi
o que eu entendi. E agora, né? E aí o materialismo psicológico é o medo e a paranoia que vem, eu acho que dessa busca, eu imaginei que fosse isso. E aí eu entendi que ele recomenda que a nossa prática deveria ser, independente do lugar onde a gente está, tentar reconhecer o javali, o galo e a cobra em tudo que a gente faz. Meio que é isso. Aí eu queria saber, assim, o que a gente deveria fazer quando a gente vê uma identidade, um javali, um galo e uma cobra, assim, muito forte? O que a gente deveria fazer? A gente só deve olhar e, tipo, só... Ah, beleza, ele está ali, eu estou vendo que ele está muito intenso. Ou a gente deveria fazer alguma coisa para que ele não fosse tão intenso? Mudar a nossa ação, alguma coisa assim? Eu acho que se é muito intenso, começa fazendo metabhavana, sabe? Para esse javali, assim, não pegar muito pesado com ele. Então é como se tu desse um colo para esse javali. Não passa a espada de saída nele, né? Não te preocupa com ele, assim, nesse sentido. Mas fosse fazendo metabhavana para ele. Porque aí vai ficando mais leve, né? E aí ficando mais leve, vai ficando mais fácil de ver também. Mas quando você diz fazer metabhavana para o javali, é para a identidade, para aquela sua identidade. É, exato. É. Porque que nem você disse, tem o javali, aí você vê as ações que representam o galo e a cobra. Mas, tipo, tudo aquilo faz parte de uma identidade. Então, a gente tem que fazer o metabhavana para a identidade. Porque a identidade, ela está dentro de uma bolha. Então, se a identidade está com problema, aquele javali está com problema, é porque a bolha também está com problema. Então, tem toda uma paisagem ali que a gente vai precisar purificar, né? As nossas identidades, elas não estão assim avulsas, né? Flutuando sozinhas, né? Elas estão dentro de uma visão de mundo que talvez esteja passando por problemas, como é inevitável dentro do samsara, né? Mas vamos supor, por que essa noção é interessante? Porque vamos supor, tem a Tamara que é médica, né? Vamos supor que a Tamara médica esteja com problema, mas talvez a Tamara filha dos teus pais não esteja com problema. Aquilo é uma coisa, às vezes, que fica mais restrita a uma coisa profissional, tá certo? Que uma coisa pode contaminar a outra, né? Porque a gente também não separa as coisas desse jeito, né? Mas talvez tenha um contexto em que aquilo se insere, né? A gente também, quando vai fazer metabhavana, a gente não tem uma sensação que a gente está escolhendo uma identidade específica, porque quando a gente para fazer metabhavana, aquela identidade já está gritando para nós, né? Ela já está com um alto-falante no nosso ouvido. Provavelmente a cobra já apareceu e o galo já está manco, né? De tanto tentar trabalhar. Então, a gente já vai fazer para ela porque ela é o que está vivo naquele momento, né? Eu acho estranho, assim, fazer metabhavana para uma identidade que não sou eu por inteira, é um pedaço de mim. É esquisito, assim, né? É que essa é uma conclusão meio racional, cognitiva que a gente chega. Mas se tu perceber como que emocionalmente a gente se sente, às vezes a gente tem umas identidades dessas que, se elas desaparecerem, o nosso mundo acaba, simplesmente. A nossa vida termina, dependendo do tipo de... Porque elas, às vezes, são um chão tão sólido para nós que a gente nem suspeita que, se tira aquilo, às vezes é o fim. Então, emocionalmente, aquilo é uma terra muito forte, às vezes, para a gente, né? Então, essa visão, ela é uma visão meio teórica, porque na prática, assim, a resposta emocional que a gente tem, ela é completamente densa, né? Ela é completamente densa. Assim, terra mesmo, né? A gente não acha que aquilo é uma coisa, assim, uma identidadezinha nossa. Aquilo para nós é o mundo inteiro que está desabando e está ficando cinza. Uma coisa, assim, global, catástrofe. Não é uma coisa, assim,
necessariamente pequena, às vezes, que acontece, né? Então, essa forma como ele trouxe era um pouco teórica, né? Um pouco para a gente olhar, assim, analisar, mas na hora do vamos ver, assim, em termos de resposta emocional, é denso, né? Karmicamente pode ser bastante denso. Mas então, assim, ó, uma dificuldade, assim, eu vou fazer a metabávana para uma identidade minha que está forte. Mas não necessariamente ela está doente, ela está triste. Ela pode estar até feliz, porque ela está dando certo, entendeu? Só que esse está dando certo, ela acaba querendo se sustentar cada vez mais, justamente porque está dando certo, e ela vai cada vez mais querendo ser feliz, porque está dando certo aquele caminho da felicidade, ela vai correr atrás daquilo. Sim, sim. E aí, se eu faço metabávana para ela, quando eu faço metabávana, eu desejo a felicidade dela. E aí eu me apego mais. Tipo, eu acabo meio que gostando mais ainda da identidade que eu já gosto. E eu me perco nisso, assim, sabe? Uhum. Mas se tu faz metabávana de uma maneira, assim, livre, né? É como se essa felicidade que metabávana introduz fosse uma felicidade mais leve, em que no fim a gente nem precisa mais daquela identidade para se sentir feliz. A felicidade fica e a identidade já não importa mais, sabe? Então é como se tirasse o peso da identidade para dar como responsável para a felicidade. A gente vai vendo que a felicidade é muito mais simples do que aquela identidade. Aquela identidade é um trabalhão, a gente manter ela para ser feliz. E ela tem um monte de paradoxo dentro. A gente quer a felicidade. A identidade essa, ela não, a gente não precisa da fixação a ela para ter a felicidade. A gente não precisa do jogo dela para a felicidade aparecer. Então é como se Metabhavana fosse nos colocando numa posição de felicidade menos dependente da identidade essa, de todas elas, que é o ponto esse que a gente quer, né? Então é como se fosse aparentemente contraditório, porque a gente faz essa prática para a identidade, como se então a gente colocasse ela no palco. Ela agora é o centro das atenções. Mas pelo poder da prática, ela vai desaparecer do palco. Ela vai se diluir pelo poder da prática. É como se a gente não ultrapassa o obstáculo empurrando ele para o lado. A gente precisa botar ele no centro do palco mesmo, olhar para ele de frente, né? Isso parece contraditório, mas é assim. Faz muito sentido, porque aí a gente vê todos os detalhes, né? Se aquilo fica um pouco de lado, a gente fica vendo umas sombras que não tem ali de verdade, né? A gente fica vendo uns vultos. Mas aí quando a gente para e olha, aí aquilo vai se desmanchando um pouco, né? Mas Metabhavana eu acho que é o melhor, porque ela vai te liberar a rigidez da identidade, né? Ela vai te deixar com a felicidade e vai te liberar um pouco da identidade. Porque aí tu vai dizer que essa identidade encontra a liberação completa de todo o karma e ignorância. Isso está dentro da prática de Metabhavana, né? Então aquilo já é um pouco a cessação da identidade, né? Que ela tem a lucidez instantânea. Também já é uma outra coisa, assim. A identidade não vai aguentar isso. Isso é um baque muito forte para ela. Às vezes eu acho que quando eu desejo a felicidade, né, ainda mais depois de hoje, né, dessa explicação, parece que aí eu estou reforçando o materialismo espiritual. E eu acho, talvez, que eu pense isso porque eu não entendo direito o que é a felicidade lúcida, né? Eu só entendo o que é a felicidade condicionada. Então, aí eu reforço o meu materialismo espiritual. Acho que uma vez que eu entender o que é a felicidade lúcida, aí eu paro de reforçar, eu acho. Mas a gente não deveria se preocupar tanto assim com localizar o nosso materialismo espiritual, porque quando a gente é como se isso é quase como um médico que fica procurando uma coisa específica dentro do outro. Ele vai procurar até achar. Aí é óbvio que vai achar.
E aquilo é um pouco como morder o próprio rabo, não tem muita saída, sabe? Então a gente guarda uma atenção de não reificar demais a situação toda, mas a gente vai seguindo, assim, sem se preocupar muito, porque aí o que acontece? Pode ser que tenha alguém que quer fazer tudo direito, que não quer ter materialismo espiritual. Aí isso é uma forma de materialismo espiritual. Aí a gente começa a andar em círculos, entendeu? Essa é a grande paranoia. Já sei, eu não vou dar tanta importância, eu vou dar risada do negócio. É. Obrigada, Henrique. Nada, obrigado. Oi, Patrícia. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu ia pegar como gancho, na verdade, eu nem sei se tem resposta a essa minha pergunta. É o meu desafio, assim, de entender, de compreender, né, o que é esse não eu, né? Uhum. Eu fico pensando, né, existe essa possibilidade da gente se relacionar com as outras pessoas e com um mundo que não seja a partir da nossa identidade? Eu não consigo vislumbrar isso ainda, assim, Uhum. né? Eu consigo pensar nisso que você estava explicando, da gente não reificar, talvez, a identidade, da gente diminuir a sua intensidade e tal. Uhum. Mas ainda me é muito abstrato, assim, pensar em se relacionar com as outras pessoas e com o mundo que não seja a partir de uma identidade, até assim no sentido de uma história, né? De Uhum. vida, de perspectiva, enfim, não sei. Uhum. Não, essa questão é super importante porque, vamos dizer, no mundo a gente precisa de identidades, né? Identidades sociais, que a gente tem as nossas e a gente não tem como devolver elas, né? A gente vive, vamos dizer, num contexto social que tu não tem como não ter RG e CPF, vamos supor assim, né? É difícil, a gente vai ser abordado um dia na rua, vai na rua, vai ter que ter um RG e um CPF, né? Não tem como imaginar que a gente devolve isso, né? Mas a questão é o quanto que a gente de fato se acha aquela identidade, né? Então é como se a gente tivesse tão fundido, diluído, misturado com as nossas identidades que é como se a gente não imaginasse que a gente não fosse elas, né? Então quando a gente encontra esses ensinamentos é como se a gente imaginasse o extremo oposto, mas não é o extremo oposto, né? É como fluir melhor no meio disso, né? Como navegar melhor. Tu Para vê uma você vez que menos apegado, então. esses mestres quando saem de retiro, eles chegam no mundo, eles têm uma identidade, é inevitável. Eles podem achar que não tem, mas as outras pessoas vão olhar para ele e vão dizer, aquele estranho lá. Pronto, já tem uma identidade. As pessoas vão dar um jeito de arrumar uma identidade pra gente. Então, não tem como ser diferente de fato, né? Mas é o quão sério que a gente fica com isso, né? Essa é a questão. Quanto que a gente sofre por isso, né? Tá certo. Obrigada, Henrique. Obrigado, Patrícia. Oi, Dani. Eu não consigo levantar a mãozinha. Levanto o pessoal. Eu vi. Ai, meu Deus. Oi, pessoal, tudo bom? Henrique, olha só. Não sei se é momento, né, agora, mas quando o Trungpa fala de identidade, você pensa que ele está relativizando um pouco esse conceito que a gente tem de identidade e ele estaria tentando ver se a gente consegue entender mais ou nos ver enquanto subjetividade ao invés de identidade? Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso e no sentido de tentar mexer um pouco com esse conceito mesmo, né, de identidade e quando, porque é difícil pensar num não ego, né, ou na porque daí a gente quase desmancha, né?
quando a gente vai ouvindo, eu pelo menos vou ouvindo o texto, eu vou desmanchando, assim, tá? Como assim eu não existo, né? Eu toco em mim e tem carne, né? Tem músculo e como é que é isso, né? Que eu não existo se tem esse corpo material aqui, né? E se eu vejo outros corpos também, é diferente, por exemplo, de olhar um filme, né? Porque eu sinto todas aquelas coisas e as emoções e me mobiliza, mas o filme é uma tela, né? Mas eu consigo entender e pensar, não, é uma projeção sobre uma tela e isso mexe comigo e mexe com as minhas sensações e as minhas emoções. É interessante, né? Mas pessoa, e as coisas que estão acontecendo aqui comigo estão acontecendo mais ou menos aqui, né? E aí eu pensando que a gente, mexendo nesse conceito de identidade e pensando em subjetividade, que a gente é e é formado por tudo que está em volta da gente, e por tudo que influencia a vida da gente, então a gente não teria uma essência, né? A gente seria uma construção dessas coisas e dessas influências que vão se relacionando dentro da gente, do mundo, de algum jeito, se ele está mexendo um pouco nisso. E uma outra questão... Não, vou deixar só isso. Não vou entrar nessa outra questão dos 3 venenos, porque daí vai confundir. O Trumpa, ele vai, nos anos 60, né, ele vai morar na Inglaterra, ele vai ganhar uma bolsa de estudos em Oxford e ele vai estudar, entre outras coisas, psicologia, né? Então ele vai entrar em contato com esses termos, né, e um pouco da psicologia ocidental, né? Ele vai ter esse livro que é muito além do divã ocidental, que é um livro dele de reflexões sobre a forma ocidental de olhar psicologia, subjetividade, né? Então eu acho que aqui, por um lado, ele estava um pouco ainda tentando encontrar as melhores palavras, né, para apresentar a visão budista, mas ele é um mestre, né? Então ele não, a preocupação principal dele não é com o conceito, é com transmitir a experiência, né? Uma coisa eminentemente prática, né? Então ele não é um erudito, né? O Trungpa, né? Ele vem de uma linhagem de yogis, né? Então o foco dele sempre vai ser a prática, né? Por isso que os textos dele são tão interessantes. E então é como se ele estivesse tentando, não é que ele está desconstruindo, ele está mostrando que aquilo nunca teve a solidez que a gente achava que tinha, sabe? E o que muitas vezes nos impede de reconhecer isso é que tão pronto a gente sai de uma coisa, a gente já vai para outra, muito rápido. Então, como se o aspecto dinâmico, acelerado, ele retira a possibilidade de perceber a ausência de solidez daquilo. É como a gente imaginar que um filme é uma sequência de fotografias paradas, né? E a gente junta aquilo. Ou mesmo um desenho, que é ainda mais fácil de ver, né? Porque o desenho, literalmente, são desenhos que a gente bota colado um no outro bem rápido e aquilo se mexe. Aí tem muitas explicações na filosofia budista para tentar entender, para tentar justamente convidar a gente a olhar isso, né? O fato de que cognitivamente aquilo parece que faz sentido, mas emocionalmente tem uma distância, né? E isso é o tema do retiro que o Lama está fazendo agora, né? Esse livro do Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio. Esse assunto que você trouxe é o tópico principal, assim, especialmente dos primeiros dias agora, né? Porque aí o Khenpo Tsutring Gyamtso, que era um mestre contemporâneo do Trungpa, né? Eles se encontraram e se conheceram. E o Khenpo Tsutring Gyamtso, inclusive, ele vai, por um tempo, ser um dos mestres do centro do Trungpa depois da morte dele. Então, muitos dos alunos do Trungpa vão migrar para se tornarem alunos do Khenpo Tsutring Gyamtso, né? Pela realização que eles tinham, né? E o Khenpo Tsutring Gyamtso é uma figura também.
E aí ele tem esse livro, Fase da Meditação na Natureza do Vazio, que ele vai justamente abordando esses temas como você está falando, assim, né? Bom, mas aí eu existo ou eu não existo? E aí a minha vida é um conjunto de fragmentos de consciência ou é mais do que isso? Mas a minha resposta emocional, ela parece completamente sólida. Como é que junta tudo isso, né? Aí tem esse estudo agora que está rolando, né? Porque aí é como se fosse a gente abriu uma outra rota, assim, enorme, né? Uma outra rota, assim, enorme. Mas ele vai seguir voltando a esses assuntos. Vocês vão ver, semana que vem a gente vai voltar de novo a olhar isso, né? Vai ficando mais claro também. Tá bom, gente. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lup cho sun ring lu che zan lin sa sun cha par pel dru ju cho sun não andam midrau do sun ele